Que bom mais uma vez juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Muito me alegra o coração saber que você está comigo agora. E também desejo muito que você esteja bem com Jesus. Quero compartilhar a palavra de Deus para que a sua vida seja reanimada e seja vivificada. Ela é viva, ela é eficaz, o Espírito do Senhor pode reanimar o nosso coração, Ele pode dar vida à nossa alma. Quero compartilhar hoje parte do Salmo 3. Eu quero ler os versículos 4 e 5. Inicialmente, dizem: com a minha boca clamo ao Senhor, e Ele do seu santo monte me responde. Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Davi está dizendo aqui a respeito de grandes perseguições. Ele era rei e sofria muitas perseguições contra o seu reinado. Também ele tinha perseguições relacionadas à sua própria família e na sua própria família. E ele sempre lutou contra muitos inimigos e também lutou contra a sua própria carnalidade, pois temia ao Senhor. Neste contexto, ele está falando sobre o crescimento do número dos seus inimigos. E há uma pergunta daquelas pessoas dizendo que, ou melhor, uma afirmação deles dizendo que Davi não tinha um protetor. O versículo 2, ele diz assim: são muitos que dizem de mim, não há em Deus salvação para ele. Mas ele começa o versículo 4 dizendo: porém, tu, Senhor. Então, a grande questão aqui é que Davi recorre ao Senhor nos momentos de grande aflição. Ele está no Senhor com toda a sua vida, com toda a sua família, no seu reinado. E só no Senhor ele tem o seu amparo. Ele busca, ele clama. Então no versículo 4, com a minha voz clamo ao Senhor. Eu quero dizer uma coisa muito especial para você. Muitas vezes nós lançamos em outras pessoas o poder da intercessão. Nós queremos que outros orem por nós. E não é errado pedir que uma pessoa ore por mim. Não é errado pedir que irmãos orem por nós. No entanto, nós também devemos e podemos ir ao Senhor em oração. E o Senhor quer ouvir a nossa voz. E Ele deixa bem claro aqui: com a minha voz clamo ao Senhor. Ele tem também intercessores, eu creio nisso. Mas aqui ele está dizendo que ele clama ao Senhor. Então é necessário que, além daqueles que oram por você, que você pede para que ore por você, você também ore ao Senhor. Para que você clame com a sua voz ao Senhor. Abra o seu coração diante do Senhor. Conte a Ele as suas aflições. No caso de Davi, nesse salmo, ele relata o crescimento do número dos seus inimigos e que estavam até zombando dele, dizendo que não havia salvação em Deus para ele. Mas aqui ele diz: eu estou clamando ao Senhor com a minha voz. Então você deve ir ao Senhor, falar com o Senhor. É necessário que você entenda que a sua oração ao Senhor, ela não deve ser encaminhada a mais ninguém a não ser a Deus. E também você só pode orar a Deus em nome de Jesus. Olhemos para o Novo Testamento, quando o Senhor Jesus não apenas orava muito e sempre orava ao Pai, mas quando os seus discípulos, lhe pediram que lhes ensinassem a orar, ele então orou dizendo: Pai Nosso. Então ele dirige-se sempre a Deus o Pai. E como nós não temos outro mediador e somente Jesus, nós precisamos aprender a orar
em nome do Senhor Jesus como o nosso único mediador. Então, ore a Deus, o Pai, em nome de Jesus, colocando diante dele as suas aflições. E vai dizer aqui, o versículo 4 continua: e ele do seu santo monte me responde. É muito bonito isto, porque para falar com Deus nós não precisamos de tirar ficha, nós não precisamos de enfrentar filas, apenas orar a Deus o Pai em nome de Jesus Cristo, e ele, da sua santidade, da sua majestosa grandeza, ele nos responde. Mas é necessário também confiar no cuidado, na assistência do Senhor. O versículo 5, ele diz: deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Duas coisas importantes. Como pode um homem com um grande número de inimigos, aflições, dormir em paz? Ele tem que confiar no Senhor. E como ele pode dormir em paz e acordar, ou seja, ninguém tirar-lhe a vida durante o sono? É porque o Senhor o assiste. Então é necessário aqui duas coisas: confiar no Senhor e também declarar que no Senhor nós somos protegidos, nós somos guardados, nós somos sustentados, assistidos. O versículo 6, eu quero ler também para você, diz: não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim de todos os lados. Olha como a situação aqui é alterada, há uma mudança aqui de estado. Ele começa para o Senhor e com o Senhor, ele abre o coração dizendo da sua aflição e conta ao Senhor as suas dificuldades. Mas depois que ele conversa com o Senhor, há uma resposta, uma interação espiritual, ao ponto de agora ele dizer: não tenho mais medo de milhares, ou melhor, não tenho medo de milhares do povo que tomam posição contra mim. Porque ele sabe, ele confia na assistência, no sustento do Senhor. Então coloque a sua vida, a sua aflição, a sua tribulação, o seu medo, a sua angústia diante do Senhor. Veja bem, não é errado você pedir a alguém para interceder por você, para orar por você. No entanto, é necessário que também Deus ouça a sua voz, o seu coração. Então, clame ao Senhor e espera nele, porque o Senhor tem bênçãos, tem recompensas para aqueles que nele se refugiam, aqueles que nele lançam a sua confiança. Então coloque a sua vida diante do Senhor e você, em meio às adversidades, terá paz. Assim como Davi: tem crescido o número dos meus adversários, mas eu busco o Senhor, ele me responde. Eu deito, durmo em paz, pela confiança que tenho nele e pelo sustento que ele me dá. E aí então eu perco o medo, porque estou no Senhor. Que seja assim a sua vida diante do Senhor. Deus o abençoe ricamente, em nome de Jesus. Querendo o Senhor, amanhã estaremos novamente juntos. Deus o abençoe ricamente. Amém.